Eu já levei tanta rasteira na vida que hoje eu ando de cabeça erguida. Podem me chamar de vadia, pois vadiando eu sigo e é meu santo quem me guia. O que arou? Eu poderia chorar muitas pitangas, transformar o seu ouvido em um mar de lamas, mas eu escolho a palavra aguerrida, pois quem cresce em favela não tem medo de faísca. Eu me arrisco e faço isca com teus pensamentos, eu me torno isca ao expor meus sentimentos, mas sem tormento me reinvento. É que este ofício se tornou a cura para o meu sofrimento. Me falta acidez nas palavras para expurgar tanto fel. Me sobra ginga, gingado, malícia, mandinga, para não me perder ao léu, num copo de cana, numa esquina, nas fileiras de qualquer cartel. Um verso, muitas vezes é um desabafo, enrolado em uma bonita fita. Se liga nessa fita, do outro lado da cidade, onde o chão ainda é vermelho, eu sonho com um dia em que meninas fazerão Carolina Maria de Jesus o seu espelho. Que a violência não seja o único assunto em nossas casas e que de fato homens e mulheres tenham os mesmos direitos. Quem aprendeu a caminhar sobre pedra, cascalho, penhasco, desfila na calçada. Sim, eu sou ousada, tantas vezes silenciada, tantas vezes violentada. Me sobrou o sopro de verbo para fazer poesia, artigo feminino. A poesia me refaça, porque viver não basta, viver dói, a existência me corrói. Eu labuto com as palavras como um lavrador em sua plantação. Olhe bem, vocês não veem os calos em minhas mãos? Tantas vezes escondi meu pranto por detrás de um sorriso doce. Tantas vezes sobrevivi em uma vida agridoce. Eu vim aqui para dizer que eu me orgulho, mas me orgulho muito mesmo da mulher que eu batalhei para ser. Palavra pequena é mundo, palavra grande é mulher. Boa tarde. Meu nome é Etienne Martins. Para poder começar esse bate-papo, eu quero convidar um dos meus companheiros de roda, de conversa hoje, que é a Júlia e o Rogério. Eu vou me apresentar, assim, a minha relação com a literatura é uma relação pessoal e essa relação que eu acho que eu consegui, através desse amor que eu tenho pela literatura e especificamente pela literatura negra, fez com que eu quisesse, de alguma forma, compartilhar isso com as outras pessoas. E a partir daí, a forma mais possível que eu tive de fazer isso foi abrindo uma pequena livraria, que é a Livraria Banco, que fica aqui no edifício central, uma livraria que trabalha com o olhar nessa escrita, com esse nosso lugar de fala, um recorte, né, desse nosso lugar de fala. Eu vou pedir para você se apresentar. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Júlia. Eu quero agradecer muito o convite por estar aqui, porque eu acho uma responsabilidade muito bonita
de uma mesa com um homem tão bonito, tão provocativo, e que ao mesmo tempo nos dá a possibilidade, enquanto mulher negra, de transgredir e ir além de ser mulher negra, como se a nossa escrita, além de ser marcada por isso, fosse determinada por isso. E é muito diferente estar aqui com pessoas que eu admiro tanto. E após ontem, né, eu saí muito instigada, muito provocada da fala da Elisa Lucinda. Eu espero que a maturidade me dê a mesma ginga que ela para me expressar no mundo, porque essa sabedoria selvática nossa, ela vai aos poucos sendo canais de expressão no mundo. E eu tenho me convencido como poeta, na verdade, escrever. Na verdade, essa categoria vem mais pelo outro. Eu estou me convencendo disso agora, de ser poeta. Eu fiz ciências sociais. E, na verdade, a poesia foi minha maneira de conseguir continuar estudando e acreditar que a universidade, que a arte, que a ciência também é para mim. E hoje em dia eu tenho feito mestrado em comunicação social, dizendo um pouco dessas memórias ficcionais de mulheres negras, de uma ancestralidade endereçada ao futuro. E articulo num projeto que chama Preta Poeta, que tem acontecido desde 2017. Ele começou na UFMG, a gente passou por biblioteca pública, e é para instigar a escrita e declamação de mulheres negras enquanto mecanismo de resistência e de liberdade. Eita! Boa tarde a todo mundo que veio de longe, de perto e principalmente quem vem de dentro. É assim que a gente inicia, né? Sempre o Sarau Coletivosa, né? De onde eu venho também, de um dos lugares de onde a gente vem, para se abraçar, né? Nas palavras. É uma forma de abraçar quem chega, né? E abraçar por dentro, né? E gostaria também de agradecer, né? Claro, o meu convite, né? Por esse movimento, esse ciclo que está cada dia mais bonito, né, com pessoas que têm falas tão importantes, né, que nos ensinam tanto, né, que a gente sai, né, cada vez mais instigado a procurar as coisas, assim, né. Muito obrigado, Milão, Flávio, Gabi, todo mundo, Thaís, Branca, Isadora, e muito impressionado, assim, de ser colocado nessa mesa com essas mulheres maravilhosas aqui, né. É uma coisa assim que eu fico enlevado por essas impressões, assim, né, de pessoas tão importantes que a gente vê em diversos movimentos, tanto trabalho da gente com a livraria, com o movimento todo de trazer escritores e escritoras negros e negras sempre ao conhecimento das pessoas, né, uma reeducação, uma resistência de estar, né, positivando nesse lugar. Ao mesmo tempo, a Júlia, né, que já admira há muito tempo, a gente fica numa rasgação, né, sempre que eu fico, né, sempre muito admirado com o trabalho, com a força, com a coragem desse trabalho do Preta Poeta, né, que sempre revela, traz para as discussões, não é simplesmente um sarau, não é simplesmente marcar ali no estado da poesia, mas é trazer as pessoas para uma discussão para além disso, né? Então isso é muito importante, assim, fico muito feliz de poder estar aqui. Minha origem com a poesia, eu acho que ela que me trouxe nesses lugares, né, e os poetas e as poetas que eu conheci, é que sempre me levam. Outro dia eu estava lá no Pará, e aí eles falam, nossa, mas você sempre traz os vídeos, os zines, as coisas das pessoas. Eu falo, não, foram eles e elas que me trouxeram aqui. Então, para mostrar um pouco dessa nossa atividade, né, no Sarau Coletivosa, que esse ano faz 11 anos, e o Islã, Clube da Luta, que é obrigado gentilmente, né, humanamente por essa casa, é uma casa de referência para mim já há muito tempo, e pessoas que se tornaram referência na minha vida, né, Aristeu, Xande, todo mundo que trabalha aqui, Sueli e tal. E aí, venho conduzido por essa poesia, conduzido por essa marginalidade, o Sarau de Periferia, o Islã, que cada vez mais vai agregando públicos de diversos lugares, e
nas pesquisas a gente vem nesse mesmo encalço da poesia, né? Eu não queria fazer nada descolado do que era a minha produção aqui, né? Poxa, eu vou para a universidade, vou fazer uma coisa, vou tentar descobrir o calcanhar direito do Drummond, porque é importante, todo mundo está vendo e isso vai dar muito respaldo da pesquisa. Não, eu quis trazer para a prática, né? O mestrado na Belas Artes, no teatro, onde eu falo um pouco desse movimento, uma descrição, né, mais rasa desse movimento, né, porque já é tão grande, já é tão já tem tanta expressão, né, no Brasil inteiro. Então o movimento dos saraus, né, mais ligado à performance, né, eu falo no teatro, tem uma trajetória no teatro também como dramaturgo, e agora no doutorado radicalizando sobre as apresentações e as performances de poetas negros e negras. Então a gente vai provocar talvez um pouco disso daqui e bom, vai, Juliana. Eu estou aqui só para mentir. Quando a gente experimenta, acredito que quem teve o contato de experimentar, e eu falo experimentar não no sentido, não é só ler, é realmente experimentar o que é esse axé, que a gente está conversando sobre esse axé na escrita, nunca mais quer viver sem, nunca mais quer deixar, não quer estar longe, assim. Mesmo sem saber, né, vou colocar, eu experimentei esse axé pela primeira vez, mesmo sem saber o que era isso, dessa forma foi através do congado. Eu sempre morei em General Carneiro, em uma parte do bairro que chamava Vila dos Pretos, e que tinha duas guardas de congado, uma na rua da minha casa, a outra na rua de trás. E tem uma música que todo mundo que até quem nunca foi no congado sabe que essa música é do congado, que é aquela música Tá Caindo Fogo, né? E uma música que eu sempre vi como uma música alegre, assim. Até que a Dona Isabel, que era a rainha conga do estado, faleceu. E um dia antes alguém falou que ia ter um descoroamento. Assim, eu não sabia o que era um descoroamento, mas eu sabia que eu queria ir. Não sabia o que eu queria fazer lá, mas sabia que queria ver o que era o descoroamento. Quem já foi lá na Guarda 13 de Maio sabe que lá é muito pequeno, né, para a quantidade de pessoas que gostaria de se despedir de uma rainha. E quando eu consigo chegar até lá, e a música que cantaram foi essa música Caindo Fulô. E eu vi a Dona Isabel na minha vida, assim, no máximo 3 vezes. Se eu falar que eu tinha um afeto pessoal por ela, eu estou mentindo. Mas eu nunca chorei tanto na vida, assim. E talvez seja cruel o que eu vou dizer, mas eu também nunca vi algo tão lindo. Né? É meio contraditório, né? É um momento de tristeza, mas tão bonito ver esse axé que a gente consegue perceber nas nossas letras de música, na forma que a gente tem de manifestar a nossa fé, a nossa religiosidade, o nosso amor, o nosso carinho, muito daquilo que nos é negado, querendo tirar da gente esse potencial. E quando a gente chega no Cemitério da Saudade, na região leste, que foi onde foi o enterro, e teve um cortejo com uma música atrás da outra, assim, você olhava por todos os lados, estava todo mundo chorando. E chorando e rindo, rindo e chorando. E esse axé, eu acho que provoca essa sensação que eu tentei falar, mas quem nunca sentiu não vai conseguir compreender o que eu estou trazendo, assim. Porque até então, essa música era uma música comum. Eu nunca tinha sentido da forma que eu tive essa oportunidade de sentir quando eu vi dessa forma. Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês experimentaram, de que forma que vocês experimentaram a primeira vez esse axé?
Assim. Eu sou uma pessoa do papelzinho. Tudo que eu penso muito na mão, sabe? Eu acho que eu descubro que sigo a partir do momento que escrevo. Eu acho que o sentir precede o pensar, assim como a experiência precede o conteúdo. Infelizmente, nos ensinam o contrário, né? Então, eu achei muito bonito o nome dessa mente, muito bonito, muito elaborado. Eu pensei que isso só poderia ter saído de uma mente que também experimentasse isso, de um corpo que também transitasse por esse lugar de axé, esse lugar dessa ginga intutelável, que é a arte, que é a escrita de pessoas negras. Então, eu era uma criança muito tímida e adolescente também. Meu sonho era ser artista plástica, mas eu não sei desenhar, não sei pintar. A única coisa que nos ensina na escola obrigatoriamente é escrever. É o único modo de registro que nos ensina. E eu sempre gostei de escrever, sempre amei escrever. Então, nesse movimento de convocar, convidar, confluir com outras mulheres negras, e eu acho que transgredir o sentido da palavra, fazer com que a palavra seja incorporada, assim como a memória, eu acho que a nossa poesia é por reivindicação de história, é por uma reivindicação de uma memória que é interessada ao futuro, não num presentismo histórico, de um tempo linear, progressivo, que não existe. Então, a partir do momento que eu senti que a poesia, a escrita livre e liberta é um território de elaboração, a Tatiana foi um dia no encontro do Preta Poeta e ela falou uma coisa muito interessante, que a poesia é um dispositivo, né? Ela é um mecanismo, ela não é um fim em si mesmo. Então, no momento que eu vejo mulheres de 56 anos que nunca tinham escrito, escrevendo pela primeira vez, tomando posse daquilo, escrevendo poesia erótica, ou quando eu vejo uma menina de 16 anos que nunca tinha escrito, começando a escrever e se perdoar, eu acho que escrita é uma maneira de se perdoar, de se encontrar, talvez eu possa estar desviando da pergunta, mas eu acredito que é um fio condutor e transmissor de histórias que não nos contaram e de histórias que ainda vão nos contar. Eu fiz uma monografia pela essa experiência do Preta Poeta e eu entrevistei as meninas. E o que era muito dito era de lembrar da avó, às vezes da avó que nem conheceu. Então, eu acredito que a axé, essa ginga da escrita, da nossa escrita, é essa subjetivação insubmissa que a gente cria a partir dela. Ela é intutelável no mundo, ela é intransponível, ela vem de você e ela é interessada àquele que se identifica e ela transborda isso, sabe? Ela gera rastros. E eu acho que a partir dessa bibliografia selvagem que a gente elabora, de pesquisar autores que não chegam até a gente, eu demorei 8 anos para me formar na graduação. Não foi uma coincidência, não foi corpo mole. É porque é um ambiente extremamente racista, machista, elitista, e que eu não me vi, eu não consegui entender. A teoria que nos ensinam, ela é extremamente excludente. E quando eu tentava pensar na arte como uma maneira de se expressar o mundo, a partir dessa... essa ginga, esse axé, eu acho que ele é até, por muitas vezes, inconsciente. Até tomada consciência dele como um dispositivo de se expressar o mundo. Então, eu lembro quando eu fiz minha monografia, eu não entendia o que eu queria escrever, mas eu sabia que eu queria escrever sobre essa ginga da nossa escrita. A minha orientadora chegou com vários autores, brancos, homens, europeus, e eu falei, muito obrigada, mas eu não vou usar nenhum deles. Durante 8 anos eu não entendi eles não quiseram me entender que essas aqui são minha referência, essas aqui que me fazem acreditar porque eu acho que a gente reivindica, a partir da nossa escrita, uma autoafirmação para assim afirmar uma identidade complexa, múltipla, profunda, né? Acho que a gente se afirma enquanto mulher negra para a gente poder, inclusive, afirmar a nossa diversidade. Nós somos 2 mulheres negras, mas temos trajetórias diferentes, né? Temos aspirações diferentes, tesão de mundo diferente. Em muitos pontos eles se confluem, mas eles também se convergem, eles se complementam. Então, acho que esse contato ele é progressivo e a manutenção dele é constante. Então, acho que na escrita
é quando uma menina que nunca me escreveu, ela chega assim, eu não sei escrever não, todo mundo pode. Eu acho muito cruel e covarde esse da gente acreditar que aquilo não é possível. Eu também acreditei que não é possível, e assim, por vezes ainda acho. Mas eu acho que é ressignificar a palavra. Eu acredito que a ficção é uma maneira de se fixar no mundo. Eu acho que corpos disciplinados, como os nossos, disciplinados em que sentido? Acho que a gente elabora uma literatura de urgência. Urgência porque ela precisa transgredir a instituição. As instituições que nos sufocam, nos invisibilizam, né? nos matam também. Então, eu acredito que o contato de um com o outro, uma vez eu fui no Islã, lá no Barreiro, em Contagem, né? E eu estava no cantinho, assim, fumando um cigarro, tomando uma cerveja, e ele falou assim, Júlia, vem cá declamar. Eu acho que ser convocado por um outro grupo que conflui nesse axé, que é esse momento do encontro, sabe? Do eterno encontro. Acho que é isso. Essas histórias são ótimas, né? A gente podia ficar contando essas histórias dos encontros, né? Dos encontros das pessoas, do encontro com esse axé, né? E a realidade sempre de periferia, lá na Serra do Rola Moça, na região do Barreiro, do outro lado da rua, Iberité. Então, como a Júlia fala dessa insistência, desse lugar de resistência a atingir outros lugares a que se encontrar o axé também, né? E a se referenciar por ele, se identificar com ele, também passei, porque na minha casa eu fui a primeira pessoa, e ele não é novidade para a gente, a se formar na universidade, durante de todas as gerações. São mais indígenas dos Pataxós com uma matriz negra por parte do pai. E aí, isso foi muito revelador. É o primeiro encontro quando a gente entende que a gente está fazendo uma coisa que quebra um ciclo, que quebra um movimento de uma vida inteira de todas as gerações da nossa família. Então, esse acho que foi um primeiro encontro. E logo depois, com os trabalhos, a gente teve uma oportunidade muito boa, quando a gente fala do Congado, fala do Renato, uma oportunidade muito, no sentido bom da palavra, não entendo mais essa palavra privilégio como uma palavra boa, porque a gente sempre está usando para as coisas que estão contra a gente, né? Mas eu fui muito bem recebido pela comunidade dos Arturos quando lá a gente desenvolveu um trabalho com grupos em trama, grupo de teatro, não sei quem conhece aqui, mas o grupo trama de teatro desenvolveu um trabalho que chamava Grupos em Trama. E nós tínhamos uma pequena companhia de teatro na Vila Mangueiras e a gente ali levava espetáculos, né, realizava espetáculos de rua na vila, né, na beirada do córrego, e a gente começou com esse projeto lá. Então, desde então, eu participei de muitas comemorações, de muitas celebrações, de muita produção, né, com os Filhos de Zambi, por exemplo, que foram os grupos de teatro mais jovens, né, da gente numa articulação para que eles se firmassem como grupo de teatro. Então, foi um outro momento que me fez encontrar com essa produção que aí parece que a gente sincronizadamente eu trago muita referência da Lina Maria Martins quando vai escrever o Rosário do Jatobá, da Irmandade do Jatobá, e no Afrografias da Memória, né, em que ela vai dizer justamente um pouco do que eu trouxe para provocar e compartilhar sobre esses encontros desse axé. Ontem a gente ouviu muito a Célia falando de todas as outras leituras possíveis que a gente tem, apesar da leitura escrita, né? E me interessa muito o campo da interarte, né? Desse campo que é da intermedialidade, né? Quais são as mídias envolvidas nessa literatura que está sendo produzida? Quais são esses movimentos, né? Como a letra descreve muito bem, todos esses sons, essas vozes, esses cantos, essas roupas, esse movimento dos corpos, toda a comunidade à sua volta, tudo isso é uma grafia. São várias mídias para se ler uma história. Então,
essas mídias vêm carregadas do sentido da transmigração africana e que se estabelece aqui, né? E quando ela chega num ponto maior, ela vai falar da encruzilhada. E essa encruzilhada é onde esses saberes vão se entrecruzando com os saberes desse lugar por onde se foi transmigrado, né? Então, essa junção e esse entrelaçamento e essa trama, né? A Elisa Lucinda ficava falando do alinhavo e que isso vai virar uma trama. Essa trama é muito mais complexa do que a própria escrita, né? As mídias envolvidas são muito mais relevantes num ponto de vista em que você tem várias formas de leitura. Então, é um pouco desse encontro que eu quero provocar, no sentido de perceber esses movimentos através da leitura também, né, por meio da leitura. E um outro encontro que foi com a Cidinha da Silva. Quando ela lançou o primeiro livro, a gente estava começando Coletivoz. Então, cada tridente em seu lugar, foi feito o lançamento lá. E quando eu peguei aquele livro pela primeira vez, assim, e foi tão impactante ter uma literatura que falava de outros referenciais a qual eu não tinha percebido até então, né, e recebido até então, dessas outras grafias, da configuração dos orixás e de toda a materialização de uma escrita e de um corpus que circunda e que é a identidade do negro no Brasil. Então isso para mim foi muito significativo naquele momento, né? Iniciar o Sarau Coletivoz nessa perspectiva, com esse lançamento, com esse livro, e foi muito impressionante. Ao longo da vida a gente vai tendo outros encontros, né? Por vias de realizar o Sarau e de realizar o Islã, a gente vai vendo, se estabelecendo esses encontros ao longo de cada poesia que é recitada aqui no Islã. E de como que se comportam todos esses signos, né? Aqui no Islã a gente se limita a um corpo que fala, uma performance, que nós pode usar figurino, elemento de cena ou acompanhamento musical, mas já é tão grande um corpo em cena recitando ainda um texto. Então ali a gente tem a expressão da pessoa, a gente tem a voz, né, as modulações de timbre, a sonoridade, né, todas essas infusões que o corpo promove para ir de encontro ao outro, e ainda assim a palavra. E essa palavra quando a gente tenta apreender ela de alguma forma. Por exemplo, eu vejo as pessoas comprando zine quando saem do Islã e tal. O poeta fala, eu estou vendendo zine e tal, eu compro o zine e levo para casa. Aí quando chega lá, abre, cadê a poeta que estava recitando? Não está ali. É impossível de ser descrita, é impossível de ser materializado naquela escrita todo esse movimento, né? E falando de pessoas negras recitando e tendo noção, né, esse aparato da transmigração e o que ela presentifica aqui, requerendo a identidade dos outros que estão aqui, ainda é mais potente, né? Eu vou parar por agora, vou mostrar um vídeo depois, se vocês me permitirem, para que a gente pense um pouco nisso, tá bom? Eu só queria fazer 2 comentários aqui, enquanto o Rogério estava falando, deu tempo de pensar, de lembrar 2 encontros realmente que esse Axé me convocou e me afetou profundamente, que foi, a primeira vez que eu me reconheci numa escrita, eu gostava muito de ler, mas a primeira vez que eu falei assim, eu posso ser a personagem e a que constrói a personagem, eu posso estar em todos os lugares. Foi quando eu li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que quando eu acabei de ler aquele conto que chama Lua Amanda, eu parei, respirei, tomei uma cerveja, falei, eu acho que pode ser esse caminho, esse talvez seja o caminho. E o projeto foi inspirado nela, e aí a gente teve a oportunidade de homenageá-la em 3 encontros. No primeiro eu achei que eu ia embora, eu ia morrer, eu não ia dar conta. Eu nunca tive filho não, mas parecia que eu estava parindo algo. E acho que esse algo é esse encontro, essa confluência
da escrita dela, da presença dela, do sentir dela com o meu. E quando ano passado a gente fez o segundo livro do Preta Poeta, o livro eu estou sendo um pouco metida, né? Fanzine, zine, mas eu tenho 7 dias de par de pai e 7 dias negras, hoje em dia 6. E eu não fui criada muito próxima delas não, mas nós somos estranhamente parecidas. Minha mãe é branca e meu pai é negro. E sabe aquela amorosidade brava? Sabe? E eu peguei 7 livrinhos, 6, e entreguei para cada uma com dedicatório. E foi muito emocionante, assim. Aí no outro dia, aí uma tia minha, ela é a mais nova e a mais brava, ela chegou assim, olha, ela é mais nova, mas ela tem 50 anos. Se eu tivesse te conhecido com 20 anos, talvez a vida seria diferente. Então eu acho que a potência da escrita não é quando eu estou na universidade, é quando afeta minha tia de 50 anos, que nunca lê uma poesia de uma mulher negra, e se vê na poesia da própria sobrinha de 25. Então eu só queria, e uma vez que a gente pode recitar para Conceição Evaristo, sempre é um parto, sempre é um neném, sempre é alguém no mundo. E ela depois falou assim, eu fico tão feliz de ver que tem vocês que estão levando o nosso legado, mas ao mesmo tempo eu fico tão aperreada, tão angustiada. Você está falando, escrevendo o que eu falava 50 anos atrás. Você não vai mudar, não? Então acho que é esse eterno encontro, reencontro, que a nossa escrita estabelece a partir dessa dica revolucionária, essa arte intutelável. Eram só esses encontros que eu relembrei e queria compartilhar. A gente vai pensando nessa questão do axé, e esse axé na leitura, quando você traz essa questão do dispositivo, né, da escrita, pensar, eu lembrei de um pequeno trecho daquele livro, A Crítica da Razão Negra, eu não sei pronunciar, eu falar que ele bem, aí tem que falar Chile bem, né? O camaronês, né, filósofo maravilhoso, ele fala, por exemplo, que a racialização é um dispositivo de segurança. E muitas das vezes esses dispositivos, eles são usados contra a gente, né, na realidade, assim. Mas quando a gente consegue pegar, igual a gente pega essa literatura, e a nossa literatura ela é construída através da oralidade, e a gente domina essa escrita, sim, mas esse axé, ele vem da oralidade, aí ele perpassa do lugar que a gente toma para nós o nosso lugar da escrita para poder chegar em quem muitas das vezes não consegue nos ouvir. E vem, por exemplo, o Cadernos Negros, quando eu vou conhecer, por exemplo, o Pucci, quando o Pucci ele traz o que ele traz, mas eu também consigo perceber que eu fui conhecer muito recentemente um grande escritor, que é o Lima Barreto. E quando o Lima Barreto, ele tem um diário que chama Diário de um Hospício, o livro dele, e ele traz no Diário de um Hospício falando sobre o quanto ele se sente medíocre, porque ele escreve para jornais medíocres, mas ainda assim ele olha e fala nesse livro que ele é um grande escritor e as pessoas não conseguem reconhecer, e ele se vê forjado nesse espaço. Mas em nenhum momento ele nessa escrita dele, ele coloca lá que ele nasceu muito próximo à abolição da escravatura. Então, isso também fazia com que a grandiosidade dele fosse abafada, e ainda assim, esse axé, creio eu, né, ia fazendo com que ele se transbordava, ele tentava, mas acabava transbordando a ponto de parar em um hospício, porque esse axé estava ali presente, da mesma forma que a gente vê quando a gente olha para a Conceição, a gente experimenta com o olhar, olhando para ela, vendo aquele axé nela, da mesma forma que a gente consegue ver na Leda, e da mesma forma que eu vou trazer os nossos mais próximos, mas pensando o Pererê, quando a gente vê o Pererê, perguntando como é que vai fazer para desenrolar, né, a gente vai sentindo esses axés dia após dia, nessa casa, quando a gente
estar diante do Segunda Preta com pessoas da cidade, com pessoas de outros lugares, trazendo esse axé, que é um axé da escrita, seja na dramaturgia, seja ela nessa forma de falar, nessa forma de posicionar, seja ela nessa corporeidade, e muitas das vezes nos é negado a esse corpo preto, periférico, esse direito de estar. E ontem, na hora que eu vi a Elisa falando, eu lembrei de uma parte dela também, questionando um professor, que eu nem lembro o nome, que bom que eu não lembro o nome, que teve a audácia de falar que o que a Carolina fazia era, no máximo, um diário, não era literatura, né? Agora, como trabalhar, né? Será? A minha pergunta, eu não sei nem se é uma pergunta, mas eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Como trabalhar com esse estigma, né, que colocam pra gente que, né, o periférico ele não pode escrever, mesmo a Carolina Maria de Jesus sendo contemporânea do Jorge Amado e traduzindo muito mais livros que ele, vendendo muito mais livros que ele, como perpassar? Vale a pena enfrentar isso? Ou é só continuar fazendo? Como que vocês trabalham isso no trabalho de vocês dois, assim? Como que enfrenta isso? Já vou deixar você responder primeiro agora. É sempre uma resistência, né? É sempre muito difícil, né? Dizer para aqueles que sempre foram negados o acesso, dizer que eles podem, né? Nosso trabalho gira em torno dessa missão hercúlea, que a missão dandarística que a minha professora Ivete Waldman falava assim: você que saiu da periferia e está aqui na universidade hoje, ou está aqui escrevendo, ou está fazendo isso, você transgrediu, você pulou o ciclo da sua história. Eu achava que eu era o herói, né? Porque a gente, poxa, nossa, você me coloca nesse lugar, então, poxa, foi tudo muito... Na verdade, a gente tem muitas formas que a gente desconhece do acesso, né? Conhecer uma pessoa, estar no lugar certo, numa hora certa, pensar, encontrar com pessoas, não é muito... a gente dá muita sorte também de estar nesses lugares, a gente dá muita... Eu estou querendo tirar o lugar do mérito, porque eu acho que a pessoa não tem esse lugar quando é podado, quando ele falta acesso, quando não lhe são apresentadas obras literárias dentro de casa, quando o capital cultural da sua família não atinge, não consegue ultrapassar ao que eles tiveram acesso na infância, né? E aí, quando a gente passa dessa fase e que a gente consegue acessar, eu acho que tem uma série de coisas que vão acontecendo no movimento que está no entorno. Desse movimento que está no entorno, né? E que nos fazem identificar. Quando o Negão falou da Ana Maria Gonçalves, eu sempre retomo ela assim, porque talvez uma das coisas que me fez fazer esse salto foi justamente a serendipidade. É o que ela inicia dizendo, né? É uma palavra que não tem em português ainda, serendipity, que você está em busca de alguma coisa, você saiu para realizar alguma coisa, ter um objetivo de chegar até um determinado lugar ou realizar um determinado trabalho, e de repente no meio do caminho alguma coisa te encontra, ou você encontra com alguma coisa que aquele passa a ser o caminho. A minha vida passou a ser a serendipidade, mesmo sendo radialista na periferia, foi por acaso, por um movimento de que eu encontrei alguma pessoa. Quando entrei no grupo de teatro foi assim também. Quando eu encontrei por acaso o livro do Ferrez num sebo no centro, e aquele passou a ser minha iniciação científica dentro da universidade, eu passei a pesquisar a literatura marginal por causa disso. Então foram esses movimentos. Eu estava ali por acaso, peguei o livro e falei, olha, por que não? Então eu atribuo um pouco esse lugar da serendipidade e
dessas orientações que nós nos conhecemos, né? Dessas orientações que as deusas, os orixás estão fazendo um caminho, tecendo um caminho para que a gente consiga se orientar de alguma forma. E é assim que em sala de aula, nos movimentos, nas oficinas, a gente diz que as pessoas podem, né? Porque elas podem, né? Porque esse acesso e esse lugar da escrita ou do movimento artístico ou do que quer que seja, dei aula no ProJovem, a gente já deu aula junto em muitos movimentos sociais, a gente já está muito acostumado a lidar, né, com a população de periferia, com os jovens principalmente, e dizer para ele, está aqui uma grandiosa que está fazendo isso com o filme de rua, né, que o filme está na rua, é isso, né, o mecanismo, a tecnologia, como a Nívia falou ontem, está à disposição de vocês, né? Então faz com que a gente se vire para essa luta e faça com que ela continue. Eu fiquei pensando quando você falou do Lima Barreto, né? Teve uma época que eu queria fazer poesia, mas eu não conhecia aquilo, eu não conhecia a palavra para entender aquilo que eu queria. Então eu comecei nessa busca, sabe, sentindo no Google mesmo, autoras negras, aí procurando. E eu lembro que eu encontrei Estrela do Patrocínio, né, que foi uma mulher negra que também viveu 30 anos na colônia psiquiátrica. Esqueci o nome, a mesma que viveu Arthur Bispo. E eu acho que são maneiras de conseguir existir no mundo, né, de se fixar no mundo, de resistir. Porque eu fico brincando com as meninas, quando a gente se encontra, eu leio uma poesia da Maria Firmina dos Reis, por exemplo, do século, né, 19, e fala, quem você acha que escreveu isso aqui? Ah, é um homem, né? Branco, europeu? Não, foi uma mulher negra. Então, eu sempre tento afirmar que a literatura de mulheres negras não é uma coisa moderna, não é uma coisa de agora. Acho que a gente está podendo... Eu fico pensando também nesse movimento das ações afirmativas, sabe? De a gente estar na universidade, então nossas produções estarem sendo mais visibilizadas, estarem circulando no mundo, que isso tem um impacto muito grande. Eu sou cotista na pós, e só agora eu estou podendo ler autores que eu sempre quis, que eu sempre poderia ter lido, sabe? Que já, se eu tivesse, você fica pensando, se eu tivesse lido isso há 10 anos atrás, né? Esse processo, eu acho que todo mundo tem um animal selvagem no fundo dos quintais de si mesmo, sabe? Lá no Ilê, no seu terreiro, e você tem que escutar esse bicho, você tem que escutar esse animal, conversar com ele, é intuitivo. Então, eu sempre, quando vou tentar declamar algo, eu sei que se a gente convoca vozes ancestrais, presenças ancestrais, a gente tem que saber a responsabilidade que tem nisso, né? A gente está carregando muita coisa. Então, eu sempre tento pedir licença a isso tudo para eu conseguir me expressar no mundo. Eu acho que... eu fiquei pensando nessa coisa que você falou da Maria de Jesus. Eu estou trabalhando num projeto com as trabalhadoras sexuais aqui da Guaipurus. E eu estava entrevistando uma delas, ela é escritora, ela é romancista. E ela é uma mulher negra e tal, de 50 anos, e ela falou assim, olha, o meu sonho é que meu livro rode o mundo, que ele entre nas penitenciárias femininas, que ele entre em outros hotéis. Eu falei, você conhece a Maria de Jesus? Ela... Não vou falar, porque ela falou assim, eu escrevo de maneira muito errada, né? Então, eu acho que é desmistificar esse trato com a palavra, esse contrato com a palavra, que é branco, que é universalizado, é hierárquico, é elitista, é esmagador mesmo. Eu fico pensando que a gente está caminhando por uma redistribuição imaginária e real de afetos, de violência, de narrativas, em busca de narrativas ficcionais contemporâneas que cada vez mais confluam o passado com o presente, com o futuro, com o eu, com o nós, com ela. Então, a nossa perseguição, ela não é individual, né? Ela não é personificada no indivíduo. Eu acho que a gente carrega várias vozes junto. E fico pensando numa sociedade que tem uma identidade tão forjada como a nossa. Eu penso que a fabulação, essas memórias ficcionais endereçadas ao futuro, é uma grande tática, é uma grande rebeldia estratégica para a gente construir histórias que realmente remetem a quem nós somos e quem queremos ser, né? Para a gente voltar a ser agentes reinscritos nessa história forjada.
Nós somos só colocados, mas nunca colonizados. Eu acredito muito nessa ideia de contra-colonização, sabe? A gente nunca sucumbiu. Eu acho que eu acho que até essa coisa da mídia, sabe, Rogério? Acho que corpos indisciplinares como os nossos só podem construir coisas se for interdisciplinar. Quem que inventou a disciplina? Quem que inventou categorias separadas das coisas, que uma coisa é lá, outra coisa é aqui, uma coisa é literatura, outra coisa é o corpo. O corpo é o mecanismo que faz a literatura, que faz o teatro. Então nós somos interdisciplinares. Então eu acredito que a gente está cada vez mais nesse caminho, nesses rastros que estão gerando ruídos. Eu vou passar para você, Rogério, para poder ver o vídeo. Sim. Ou se você quer falar antes, tal. A Flávia está correndo lá para colocar, antes disso, sobre esse nosso movimento que a gente vai chamar de interdisciplinar e transdisciplinar, né? Cada vez mais, que eu acho que eu acredito muito nisso o tempo todo. Eu estava falando que eu estive lá no Pará e antes de mim falou um rapaz que está fazendo um doutorado lá em geografia e ele disse que ele estava falando sobre teatro. Ele era da geografia e estava falando sobre teatro. Eu falei, olha que massa, o cara da geografia falando sobre teatro, ele faz teatro e tal, então geografia e tal, tem uma coisa ali. Ele falou, olha, eu faço geografia para me sustentar e o teatro é uma outra coisa. Eu comecei a achar estranho. Vida é uma coisa, arte é outra coisa. Aí eu achei mais estranho ainda. E aí ele foi falando, não, porque o ator tem que se despir de si e limpar tudo para que ele possa incorporar o personagem. Eu falei, eu não conheço isso, está muito estranho isso. E aí, logo depois eu falei, olha, não tenho condições nenhuma de desligar minha vida da minha produção artística. Não tenho condições nenhuma de entender que essas disciplinas, ou isso que se deu o nome de disciplinas, estão separadas. A gente não pode imaginar um lugar que você vai se separar em caixinhas, que é isso, né? Desde os primórdios, cada uma das coisas, né? No seu lugar. Eu estou cada vez mais afoito por um lugar onde que mídia, tecnologia, economia, política, ciência, educação, fome, miséria, riqueza estejam no mesmo lugar de produção artística, né? Se é assim que a gente propõe, eles precisam estar ali incorporados, identificados, para que a gente consiga fazer isso, né? Numa transposição harmônica, né? Para esse objeto artístico que a gente se propõe. Eu acho que arte e vida é uma coisa que já nasceu junto, não tem dissociação, e a gente, cada vez mais que a gente vê, se a gente vê lá o Boaventura falando que interdisciplinar, transdisciplinar e ecologia dos saberes. E aí é uma coisa que, poxa, isso é ecologia, gente, está tudo ligado, né? As coisas estão todas contaminadas umas das outras, né? A natureza, ela produz essa noção de orgânico, do que é orgânico. Nós construímos o mecânico para imitar o orgânico, e a gente ainda não conseguiu, né? Não conseguimos externalizar uma máquina que funcione organicamente, né? Até já tem coisas aí, mas eu gosto da palavra orgânica. Orgânico é esse movimento em que as coisas estão ali, né? Deixa eu só, porque vai de um diálogo que você coloca aí. Eu não trabalho com o âmbito da arte, mas eu acho que quando a pessoa ela chega ao ponto de vivenciar algo e sentir esse axé, sentir essa sintonia, né, com o que ela é, não tem como você sair disso. A minha formação, por exemplo, é em jornalismo, mas essa negritude, esse axé da escrita negra, ela toma conta da gente de uma tal forma que não tem como você se desprender. Tive a oportunidade de fazer uma pós de comunicação em saúde. Ou seja, né, eu disse assim, para que eu vou fazer uma pós na área da saúde, sendo que a área da saúde para mim não dá. Mas aí a gente vê assim, mas eu vivo nesse mundo, amanhã ou depois eu posso precisar de um emprego, e isso aí pode ser essencial, tá batendo na minha porta, tá, vou fazer o processo seletivo, se eu passar, passei.
passei em processo seletivo. Faço o curso todo com esse olhar sempre na população preta. Chega no final do curso, o que eu queria fazer não dava tempo para poder fazer, e a orientadora começou a me desestimular. Não, faço não, tá? Tá. Então eu quero falar sobre vou fazer o trabalho de conclusão sobre como o racismo afeta a psique do negro brasileiro, comunicado através da literatura. À noite, não dá também não? Dá. Vai dar. Mas você vai falar sobre o quê? Eu peguei Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Geni Guimarães, e o único que não era autobiografia, mas aí eu consegui justificar através da escrevivência, foi o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Aí a pessoa fala assim, mas não tem como não tem. Tem, porque é esse lugar de fala e a gente consegue ver onde o racismo afeta a vida de cada um deles através dessa literatura. Você consegue sentir ponto a ponto. E eu me virei, ou seja, não sabia nada da questão da psique. Só sabia da comunicação e da literatura, onde a pessoa traz isso. Então é impossível, né, viver uma literatura, viver uma arte, sem o que os nossos ancestrais nos dizem que é axé. Ou seja, se você não tiver esse axé, se você não tiver essa essência, é impossível. É impossível você pegar um livro igual aquele O Olhos d'Água que você cita, sem sentir isso, sem vivenciar o axé da fala, o axé da escrita, o axé que nos toca na verdade, que é o que faz a gente mover para poder fazer. Ou seja, né, eu tenho uma amiga aqui na cidade que é do movimento negro, que é a Rita Morim, né? Ela fala assim, ela brincando assim com ele, vou ali me prostituir, né? Aí eu falei, o que você está falando, né? Tudo que a gente faz sem prazer é uma prostituição. Tudo que a gente dedica à nossa vida sem satisfazer, ou seja, ele se prostitui na geografia e vive na arte, né? Acho que é isso, né? Não, é indissociável. Como é que você vai fazer? Eu tive o prazer de conhecer, enquanto eu estava fazendo a graduação, uma mulher que foi ministra da Saúde em Guiné-Bissau, Odete Semedo. Exímia cantora, poeta, atriz, enfermeira, também estava nos trabalhos das políticas sociais de inclusão em Guiné, e todas essas coisas se comunicavam. É preciso que nós, cada vez mais, consigamos fazer com que essas nossas produções e nossa vida seja coerente nesse ciclo que a gente vive. Não é possível dissociar, não é... Como que é isso? Se prostituir numa coisa e tal, fazer outra. Às vezes a gente faz um trabalho que é assim, é meio que a gente chama de Robin Hood, né? A gente, vamos lá pegar uma grana, um negócio que talvez eu não esteja muito ligado, mas que mesmo assim, e aí vamos colocar aqui no sarau, no slam, na segunda preta e tal, de repente uma coisa, mas não pode ser muito contraditório não, né? A gente faz algo, mas que cada vez mais eu acho que a harmonia entre a nossa vida e a nossa produção artística, ela consiste nisso. Ela consiste num lugar em que a arte não é uma coisa extra, é um cu. Cu é composição urbana, tá, gente? E a dona disse, é a Bia de Medeiros de Brasília, que ela fala assim, é preciso compor esse lugar. Não, a gente não intervém com a arte, interferir ainda fere, né? Então, a gente compõe. É uma coisa, é um movimento que deveria estar ali, seja na periferia, no centro, em qualquer lugar, mas não está por algum motivo, e a gente sabe bem qual é, que é esse motivo da exclusão. Existe um comodismo em muitos espaços da universidade ainda,